couldn't wait for you to come and clear the cupboard. But now you're gonna leave with nothing but a sign. Cyberpunk 2077 é um jogo que foi vendido como uma história sobre implantes cibernéticos, mercenários e corporações gigantes. Mas, quando os créditos sobem, fica claro que a verdadeira história nunca foi sobre tecnologia. Porque Cyberpunk 2077 fala sobre algo muito mais humano. Ele fala sobre sonhos, sobre medo, sobre a busca por reconhecimento e principalmente sobre a nossa dificuldade em aceitar que tudo na vida é passageiro. Por trás de Night City existe uma pergunta que acompanha praticamente todos os personagens do jogo. O que significa viver uma vida que realmente vale a pena? E talvez essa seja a pergunta mais humana de todas. Quando a gente olha para Night City, é fácil pensar que aquilo é apenas uma cidade futurista exagerada, mas, na verdade, ela funciona como um espelho da nossa realidade. As corporações são tão poderosas que conseguem controlar governos. As pessoas vivem trabalhando sem parar. Tudo é transformado em produto, até mesmo os sonhos. Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Em Night City, você não é definido pelo que sente, mas pelo que possui. Pelas roupas que veste, pelos implantes que carrega, pela fama que conquistou. E, de certa forma, isso não é tão diferente do mundo em que a gente vive. Hoje em dia, muita gente sente que precisa ser rica, famosa ou extraordinária para que sua existência tenha algum valor. E Cyberpunk 2077 critica exatamente essa ideia. Desde o começo da história, V possui um sonho, se tornar uma lenda, entrar para a história de Night City, ser alguém que será lembrado. Mas o jogo mostra que essa ambição não é exclusiva do protagonista. Jack sonhava em conquistar o topo, Johnny Silverhand queria mudar o mundo, David Martinez queria ser especial. E praticamente todos os personagens que cruzam nosso caminho estão correndo atrás de algo maior. Só que existe um problema. Quanto mais eles perseguem esse ideal, mais acabam perdendo pedaços de si mesmos. E aí, o jogo faz uma pergunta desconfortável. Vale a pena sacrificar tudo em nome de um sonho? Vale a pena perder amigos? Perder a própria paz? Perder quem você é? Porque, em Night City, as pessoas não costumam morrer por falta de ambição. Elas morrem por excesso dela. Mais uma coisinha, seu ver. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria, hein? Até a próxima. Talvez um dos personagens mais importantes para entender a mensagem do jogo seja Jack. Porque apesar de sonhar grande, Jack ainda era alguém conectado às coisas simples da vida. Ele amava a mãe, amava os amigos, sonhava em ter uma vida melhor. Jack representa aquela parte humana que ainda acredita que existe algo mais importante do que dinheiro e fama. E é justamente por isso que sua perda tem tanto impacto. Porque ela marca o momento em que V começa a perceber que Night City não recompensa sonhos, ela se alimenta deles. Johnny Silverhand é um homem movido pela revolta. Ele odeia as corporações, odeia o sistema, e passou a vida inteira tentando destruí-lo. Só que existe uma ironia cruel na história de Johnny. Enquanto lutava para acabar com os monstros, ele mesmo acabou se tornando um. Ele afastou pessoas, machucou quem estava ao seu lado, e foi consumido pela própria obsessão. Pô, será que eu vou perceber a mudança? Ou será que eu vou até achar graça de ter tido medo? A pior coisa que pode fazer com um humano é arrancar a identidade dele. Essa é a real. Cyberpunk mostra que até mesmo causas nobres podem se transformar em algo destrutivo quando deixamos que o ódio controle nossa vida. Porque às vezes, na tentativa de destruir aquilo que odiamos, acabamos nos destruindo junto. Essa talvez seja a pergunta central de Cyberpunk 2077. Num mundo onde braços podem ser substituídos, olhos podem ser substituídos, até mesmo memórias podem ser armazenadas, o que sobra de humano em nós? É o corpo? É a mente? São as lembranças? Ou são as relações que construímos? O jogo nunca entrega uma resposta definitiva, mas deixa pistas, porque os momentos mais importantes da história não são as explosões ou os tiroteios, são as conversas, as despedidas, as amizades, os amores, os arrependimentos. So what do you want?
final, Cyberpunk parece dizer que a humanidade não está na carne, ela está na capacidade de sentir. Existe algo que todos os personagens de Cyberpunk compartilham: o medo. Não necessariamente o medo de morrer, mas o medo de serem esquecidos. V quer deixar seu nome na história, Johnny queria ser lembrado, David Martinez queria ser especial. E talvez isso seja algo que existe dentro de todos nós. Porque, no fundo, todo ser humano deseja que sua existência tenha significado. Só que Cyberpunk 2077 mostra que a imortalidade é uma ilusão. Ninguém escapa do tempo. Ninguém vence a morte. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido como viver para sempre, mas sim como viver de uma forma que faça cada momento valer a pena. E talvez seja justamente aqui que Cyberpunk 2077 entrega sua maior mensagem. A vida não é sobre se tornar uma lenda, não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre conquistar tudo, porque nenhuma dessas coisas pode impedir o tempo. No fim, o que realmente importa são as pessoas que caminham ao nosso lado, as memórias que construímos, os momentos que compartilhamos, e a forma como escolhemos viver enquanto ainda temos tempo. Porque talvez a maior vitória não seja ser lembrado por todos. Talvez a maior vitória seja simplesmente ter vivido uma vida verdadeira. E é por isso que por trás de toda a violência, das armas e dos implantes, Cyberpunk 2077 é uma história profundamente humana. Uma história sobre aprender a viver, mesmo sabendo que um dia tudo chega ao fim.